Tem muita gente acampada, muita gente que passou a noite aqui. O que você faria por um ídolo seu? Até onde você iria? Ser fã de uma cantora de pop, um jogador de futebol ou um astro do cinema vai muito além da admiração pelo trabalho do artista. Eu acho que é impossível falar de fã sem falar de identidade. There's nobody like y'all. Only one body. Muito obrigado. Eu aceito menos do que ficar na grade, assim, eu quero ficar pertinho dela, eu quero ver ela bem de pertinho mesmo. Será que a gente tá num mundo guiado por fãs? Você destrincha essa palavra, você tem fã e kingdom, que é tipo o reino dos fãs. Porque dentro do fandom as pessoas, elas se conectam muito, elas se sentem parte de algo maior. Então é um lugar onde as regras são muito bem definidas por essa galera. Existem até linguagens próprias, né? Isso é muito interessante. E aí você começa a criar um dicionário a depender do nicho de fã que você tem, a depender também dentro do próprio fandom. Existe um dicionário próprio. Então você acaba, tipo, até fazendo amizades, você acaba fazendo conexões que talvez você não faria se você não estivesse inserido ali dentro desse ambiente, dentro desse ecossistema que é o fandom, né? O mais louco e democrático sobre a ideia de você ser um fã acaba sendo que você pode ser fã do que você quiser. Na hora que você começa a descobrir seus interesses, você vai achar no mundo alguma coisa que reverbere, que ressoe com o que você gosta. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem que o fanatismo, ele não tá só na grade de um show. Tem muito a ver também quando você tá na arquibancada de um estádio, é um comportamento muito parecido. Então, o fenômeno dos fandoms, ele se ramificou tanto a ponto de existir fandoms para artistas musicais, mas aí fandoms para casais que muitas vezes já se extinguiram, mas que permanecem ali. A gente partindo para os reality shows, a galera até se auto-intitula a partir de emojis. Vai muito para além, principalmente quando a gente pensa no Brasil. João Fonseca no tênis, recentemente, os brasileiros estavam até causando tumulto em algumas partidas de tênis, porque a gente torce muito alto, isso não é tanto da cultura do esporte. Impossível não lembrar da Rebeca Andrade nas Olimpíadas, a comoção nacional quando ela venceu a medalha de ouro. Eu acho que no fim são coisas que só mostram o nosso fervor por aquilo que a gente gosta e não tem essa separação tão grande quanto a gente imagina e gosta de colocar em caixinhas. Dizem que todo excesso representa uma falta. Mas todo mundo, no fundo, tá fazendo tudo que faz por alguma coisa que falta, Traz sabe? uma força, tipo, nossa, a gente pode mais, né? Incrível saber que eu poderia me inspirar nessas mulheres também, ser um pouquinho do que elas A são. partir do momento em que uma pessoa desconhecida pra você, que você tem a falsa sensação de que você conhece porque você acessa todos os dias a vida íntima dela, né, que é o que ela mostra, ela te desperta tanta fascinação, isso demonstra que em algum lugar essa pessoa te preenche. Quando a gente fala sobre os fãs latino-americanos, eles sabem que aqui a gente é alucinado, principalmente com música. É uma loucura que eu já fiz, foi pra outro país. Esperando a Lady Gaga, tudo isso é no lance eu faço questão de ouvir tudo pra saber qual que eu mais gosto. Eu acho que a gente abraça de uma forma diferente, aceita o artista de uma forma diferente do que é, sei lá, os gringos lá fora, sabe? A gente sempre foi o público mais barulhento, o fã mais caloroso, o que mais se esgoela na plateia pra cantar cada trechinho de uma música, sabe? Um calor que ele tá na cultura como um todo. Chegando no show da Dua Lipa, durante a turnê dela, a Radical Optimism, a gente logo já viu milhares de pessoas sentadas nas calçadas e, assim, debaixo do sol, debaixo de quase chuva, frio, calor, passando por todas ali as estações do dia, que a gente sabe como é São Paulo. O que você faria por um ídolo seu? Até onde você iria? O quanto você gastaria? É isso que a gente veio descobrir aqui hoje no show da Dua Lipa em São Paulo. Eu
gosto dessa energia da gente estar aqui conversando, trocando, conhecendo pessoas de outros estados, de outros países. É quase como se fosse um senso de comunidade mesmo, todo mundo gostar da mesma coisa e é muito legal, a gente acaba tendo história. Eu acho que assim, é legal a gente participar. Por exemplo, eu amo a Taylor, só que eu não consegui ir no show dela, mas como a Dua fez o favor de vir, achei muito legal, dou muito valor nos artistas que vêm pra cá. Então eu tô aqui, vale a pena. Ela veio, a gente veio também. Em 2018, mais ou menos, eu comecei a ser fã. A primeira música que eu gostei foi Be The One, e é minha favorita até hoje. Quando eu era mais nova, eu assisti um clipe dela na casa de uma amiga minha e eu fiquei completamente obcecada pelo jogo de câmeras e pela filmagem dos clipes dela. E eu fiquei, meu Deus, como essa mulher é bonita. Dos 6 eu já escutava as músicas mais famosinhas que ela tinha. Eu sou fã da Dua Lipa desde 2016, quando ela lançou Be The One. Então, eu acho que o marketing, ele não demorou pra perceber isso, né? Pra perceber que o fandom, ele é culturalmente muito forte. É engraçado que eu acho que assim, a gente como fã, a gente acaba ficando num lugar muito de consumidor. Então você é sempre a pessoa que recebe. Você tá ali passivamente esperando chegar alguma coisa. Mas a gente não pensa sobre como o próprio fã é uma potência criativa por si só. Então, pensa só, tipo, 50 Tons de Cinza é uma série que, cara, mudou o mundo. As pessoas falam sobre isso até hoje. A Anastasia, que é a principal, tipo, virou uma referência, virou um modo de ver relacionamentos de uma maneira mais apimentada que não se falava muito na grande mídia. E isso tudo é uma fanfic de Crepúsculo. E quando a gente fala sobre o Brasil, que é um dos países no mundo, se não o país no mundo, cujo fenômeno de fandom é um dos maiores, eles precisam olhar, estão começando a olhar mais para o público brasileiro desse jeito. A partir do momento em que o fã é usado como um meio de divulgação, tem exemplos, sei lá, da Fernanda Torres durante o Oscar, né? Que quem acompanhou sabe que a gente tava ali, tipo assim, flodando as redes sociais, colocando o nome dela lá em cima, né? Então eu acho que é uma coisa que se torna muito palpável mesmo. É um pessoal que de verdade dedica todo o tempo livre pra conseguir demonstrar aquele amor com a materialização. A Taylor Swift é o primeiro lugar em tudo quando ela lança um álbum. Mecanismos assim de divulgação mais marqueteiras mesmo, tipo quando a Billie Eilish colocou todos os fãs dela no Close Friends, todo mundo que seguia ela no Close Friends. Tem até uma teoria que fala sobre isso. Na década de 90, o Henry Jenkins, ele trouxe uma tese de que o fã, que antes era visto como ingênuo ou um sujeito passivo nesse processo do artista de produção, ele passou a ser um produtor ativo de sentido. Grandes exemplos disso, eu acho que pega, por exemplo, o Brett da Charlie, né? Quando teve esse lançamento dela, foi uma coisa, assim, explosiva. Bad Bunny também, né? Que a gente vê que o Bad Bunny, ele é um artista global, só que, embora ele seja um artista global, ele é um símbolo latino, né? E eu acho que grande parte dele ter se tornado um artista global veio dos fãs latinos dele. Ser fã é inerente uma experiência que vai te decepcionar em algum momento. Então é uma experiência que, além dela falar de extremos, tem um momento que você vai à lua, que é tipo o melhor momento da sua vida, totalmente diferente do momento em que você descobre que aquele cantor, que aquele artista, que aquela série como Game of Thrones não vai acabar da maneira que você imaginou. Isso é difícil, sabe, pra gente lidar quando, por exemplo, a Lady Gaga coloca no Twitter que está devastada e que não vem pro Brasil. Ou quando a gente tem que lidar com o fato de que o Justin Bieber vai ou não vai cancelar o Rock in Rio e ficar até o último minuto esperando pra ver se ele vai realmente subir ao palco. A cultura de fã, para além de ser um local onde as pessoas podem prestar devoção aos ídolos, é um lugar que realmente fornece assim, um espaço seguro para as pessoas. A indústria entende que aquela audiência, especialmente quando a gente está falando de fandom, está disposta a ir além
para provar o amor por aquela obra, por aquela narrativa. A pessoa ali pela qual você está sendo fã tem que estar condizente com os seus valores, tem que estar condizente com a forma com a qual você enxerga o mundo, porque senão não faria sentido, né? Você ser fã de uma pessoa, aliás, sou fã do ator X, mas é uma pessoa que foge totalmente do que eu acredito enquanto pessoa, né? No fim do dia, é uma grande celebração ao Brasil quando a gente pensa nesses artistas vindo pra cá, dando essa atenção que a gente sempre mereceu. A gente escolhe gostar de alguém porque a gente se vê identificado. Então, seja porque, poxa, com uma música da Lady Gaga, você tá escutando aquilo e tá conseguindo se entender como pessoa e as dificuldades que ela passa ressoam em você. Como ser fã é uma experiência que, além de coletiva, também é muito individual, só você sabe por que você é fã de alguém.